Olá, minhas irmãs, graça e paz, saudades, tudo bem? Esperamos encontrá-las bem, com saúde, guardadas pelo Senhor, contentes no Senhor, agradecidas por mais um dia, por mais este tempo. Nós vamos iniciar o nosso culto de oração, culto da MCM, Mulher Cristã em Missão, da Igreja Batista Central de Vitória. E nós estamos fazendo um culto de oração com estudo bíblico temático. Hoje é a terceira semana que nós estamos estudando sobre a ira furor, a ira pecaminosa. A Bíblia nos ensina como nós devemos enfrentar este mal e quais são as soluções em substituição a essa reação negativa a um mal percebido. Seja bem-vinda conosco aqui. Te convidamos a pegar a sua Bíblia e reservar esse tempo para orar e estudar conosco. Vamos orar? Nesse momento, exalte as maravilhas de Deus na sua vida. Agradeça a Deus as manifestações de cuidado, de livramentos e de provisão. Agradeça a Deus Cristo Jesus, a maior manifestação do amor de Deus por mim e por você. Agradeça a Deus ter sido resgatada por este amor. Exalte as maravilhas de Deus com uma natureza linda, com os animais. Os animais estão nesse momento cumprindo uma função, observe. As pessoas estão isoladas e os animais dão tanto carinho. É cuidado de Deus isso, é Deus falando conosco, minhas irmãs. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus sua vida, agradeça a Deus a vida dos seus amados. Ore conosco. Peça a Deus pela jovem preciosa de nossa igreja chamada Ellen. Ela continua precisando das nossas orações, dos nossos cuidados, do nosso sustento em oração. Mas também agradeça por ela. Ela tem recebido manifestações sobrenaturais de Deus sobre a sua vida. Ore por Manu, uma bebezinha que está para chegar, sua mamãe, a Sandra e o Tiago, o papai. Ore pela chegada da Manu. Ore pelos missionários. Ore pelos profissionais de saúde, ore pelos incrédulos, ore pelas famílias que estão sendo tão atacadas, tão desafiadas e tão convidadas a desistir, a cada um viver por si. Ore pelas famílias, ore pelas maternidades e pela paternidade, por filhos desafiadores. E pais, clame por seus filhos. Tire esse tempo para orar conosco. Pai, bendito seja teu nome, a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és o único Deus, o Deus verdadeiro. Obrigada, Senhor, por teu amor por nós através de Cristo Jesus. Obrigada, Deus, por teu perdão. Obrigada por teu amor incondicional. Obrigada pelos livramentos, pela tua provisão. Pai, te coloco diante do teu altar todos esses apontamentos que eu fiz. Eu te suplico, Deus, que o Senhor esteja com a Ellen, com a Manu, que o Senhor esteja com as pessoas que estão enlutadas, com os profissionais de saúde, que o Senhor tenha misericórdia das famílias. Deus, aviva e desperta as famílias a se unirem, a buscarem a face do Senhor. Pai, tenha misericórdia dos filhos rebeldes. Ensina-os o teu caminho, Deus, quebranta os seus corações. E Deus, todos os pais e todas as mães que se posicionem e que entendam o seu papel aqui, que é passar o cajado da fé e formar cidadãos do céu e cidadãos que representam o Senhor aqui na terra. Tem misericórdia de nós, Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Fala conosco neste tempo de culto agora, para a glória de teu nome, aceita o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Pega a sua Bíblia. Eu vou sempre te desafiar e sempre te convidar a pegar a sua Bíblia, pegar um lápis, pegar um marca-texto, um lápis de cor. Essas oportunidades são rápidas, no máximo 25, 30 minutos, às vezes até menos, mas os textos que são apontados biblicamente, as descrições que você vai acompanhar os textos nas descrições aqui desse vídeo, eles permitem que você desenvolva mais o conhecimento
de Deus nesse assunto, de que você cresça no conhecimento de Deus. Não perca a oportunidade de crescer no conhecimento de Deus. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não consigo, eu preciso sempre de alguém me explicando. Ok, mas eu preciso te dizer também que o Espírito Santo nos assiste, que o Espírito Santo nos ensina, que o Espírito Santo nos dá convencimento do nosso erro, do juízo, e que ele nos dá discernimento. Então aproveite essa oportunidade e se dedique a fazer a sua busca também por Deus. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Então, seja nesse momento de pandemia, seja em qualquer outro momento, o meu desejo é que Deus, quando Ele procura, Ele encontre a mim e encontre a você em adoração. E uma das formas de adorar é simples assim, orando e lendo a Bíblia, se interessando por conhecê-lo, lendo a Bíblia, tá bom? Bom, nós vimos, hoje é a terceira semana, nós estamos falando sobre ira. Nós vimos que ira é uma reação, é uma emoção, ela é o exterior de uma reação negativa, total, integral a um mal percebido. Então, eu percebo uma ofensa, um mal, uma injustiça e eu reajo agressivamente e negativamente. Vimos também que Deus também se ira, existe a ira divina. Vimos também que existe a ira humana legítima, correta. Mas a ira humana legítima, correta e a ira divina não são nesse momento o tema do nosso estudo. O tema do nosso estudo, da nossa dedicação aqui é a ira que é pecaminosa, a ira ilegítima, a ira que destrói, a ira que, quando ela é alimentada e se manifesta, normalmente o efeito dela é destruição. Então você facilmente vai pensar num exemplo no trânsito, no exemplo dentro da minha casa, dentro da sua casa, no exemplo na igreja, como que a ira deu vazão, o furor, e trouxe consequências inimagináveis, a ponto da pessoa que explode dizer que não queria aquele evento, que jamais pensou em fazer aquilo, não é? Então nós precisamos olhar com seriedade e temor para este tema, tá bom? E nós estamos aqui para compartilhar. Peço que você abra a sua Bíblia então, para nós iniciarmos. Em Mateus 12, 34 a 36, diz assim: nós vimos também nos estudos passados que a ira ela nasce no nosso coração. Então não é uma circunstância, não é algo que eu estou porque alguém me provocou. A circunstância está evidenciando algo que está enraizado dentro do meu coração. Porque Jesus disse que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Você vai ver esse texto lá em Mateus 12, de 34 a 36. Jesus disse assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. O ensino bíblico sobre a ira, minhas irmãs, arranca, tira a ira da sua prática de vida. Às vezes a gente vai ficando frustrado, vai ficando cansativo, porque a gente quer tratar a ira. Eu vou tratar, eu vou ver a causa, mas a Bíblia nos orienta a arrancar esse mal, a tirar, a eliminar ele da nossa vida. E ela vai dizer, e hoje a gente vai estudar um pouco mais isso, eu vou tirar e eu vou substituir o quê? O que vai entrar no lugar da ira? Tá bom? Então hoje o nosso estudo ele vai partir para vivências e para ensinos mais práticos, no dia a dia, no meu dia a dia, nos meus desafios, na minha manifestação de ira, quando eu tenho uma circunstância que está me apontando e me
tá chegando aqui para eu explodir, para eu estourar. Em termos práticos, como é que eu substituo isso? Bom, antes eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Provérbios 15, e aí eu vou te dar também algumas referências de dois perfis de pessoas ou dois perfis de momentos nossos. Momentos de tolices e momentos de sabedoria. Ações tolas e ações sábias. Você vai encontrar essas distinções lá no livro de Provérbios, abre a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, no capítulo 15, o versículo 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Algumas versões vai estar assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, provoca a ira. Não é assim, minhas irmãs. Um deboche, uma ironia, uma ignorância, uma palavra atravessada e o jantar vai embora e o almoço da família acaba. Meu Deus, é assim, minhas irmãs. Uma palavra atravessada, e se o outro alimenta e dá outra e toma fogo cruzado ali de tiro, basta uma pessoa nesse ambiente com uma resposta calma e ela vai desviar e o ambiente vai mudar. Experimentem, é assim. Bom, a pessoa sábia significa o seguinte, que a pessoa sábia ela vai pensar, ela pensará em como responder. Não apenas em palavras, minhas irmãs, mas em gestos, em voz, na expressão. Se você responder de forma amável, de uma forma terna, com uma expressão gentil, a outra pessoa provavelmente vai permanecer calma. Aí você vai falar assim, mas você não sabe o que eu vivo, você não conhece tal pessoa. E de fato, minhas irmãs, olha, existem coisas que eu posso passar, que talvez se eu relatasse para as irmãs diriam, nossa, nunca passaria. Tem coisas que se eu ouvir que as irmãs passam na vida, eu diria, meu Deus, como pode alguém passar? Sabe, a questão não é o que nós passamos, a questão é como nós reagimos quando passamos. O que a gente aprende e apreende com o nosso Deus nas nossas lutas, nas circunstâncias que nos envolvem, tá bom? Então, independente do que você está vivendo hoje, eu quero trazer ânimo ao seu coração, trazer esperança ao seu coração que o nosso Deus dá o escape. Por mais desafiador que possa parecer, por mais difícil que possa parecer, há recurso e há solução em nosso Deus. O que às vezes acontece, meus irmãos, é que a gente desiste antes de tentar. Ou a gente se compromete a então deixar de viver de uma forma irascível e viver de forma amável, e na primeira ignorada que a gente toma ou patada, a gente já também desliga e resolve dar na mesma moeda. Mas aqui, repetindo, nós estamos falando com pessoas cristãs, mulheres cristãs, que se interessam, que desejam, reconhecem que precisam, que são limitadas, mas que desejam viver de um jeito que reflita a glória de Deus, que mostre o caráter de Cristo. E esse é o ensino, nós olharmos para a Bíblia e ver Cristo sendo revelado a nós, para nós refletirmos esse modo de viver diferente. Não importa como todo mundo está vivendo, não importa se todo mundo resolveu brigar, se todo mundo resolveu ter voz e razão. Não importa se todo mundo resolveu impor a sua opinião. Qual é a minha posição? O que eu vou dar ao meu próximo? Essa é a proposta bíblica. Porque nós temos o exemplo maior, que é o nosso Senhor Jesus. Tá? Se você for lá em Provérbios, com sua Bíblia ainda aberta, 15:2, diz assim: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. É um texto, minhas irmãs, que a gente não precisa nem explicar, né? Ele por si só, ele já está dizendo.
A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo derrama insensatez. É desagradável, não é? Você está perto de uma pessoa que só fala tolice, arrogância. Normalmente a pessoa é irascível, irada, ela tem muitas evidências de arrogância, de prepotência. Inclusive por isso ela é impaciente, porque ela é tão certa, tão cheia de si. Provérbios 15, de 3 a 4 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Minhas irmãs, eu e você, como mulheres cristãs, mulheres de Deus, que aceitam o desafio de viver a missão de anunciar Cristo, não desejamos falar amável e dessa forma ser uma fonte, uma árvore de vida que produz vida na vida de outras pessoas? Provérbios 15, 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Está aí na Bíblia. Você sabia? Já parou? Já tinha parado para pensar e imaginar que a Bíblia fazia essas pontuações? O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Quem não conhece uma pessoa irritante? Quem não conhece uma pessoa irritável? Quem não conhece aquela pessoa que pesa o ambiente, porque ele vive provocando dissensão? Mas e o oposto? O paciente? O paciente, ele acalma a discussão. Então é assim, minhas irmãs. O iracundo suscita as contendas. Levanta contenda, está sempre trazendo discussões, às vezes, tão tolas, tão desnecessárias, tão pequenas, vão machucar tantas pessoas. É tão cheio de razão, mas não tem condição de ouvir o outro. A pessoa irada, ela age como um tolo, ela desestabiliza o ambiente. Já quem é paciente, que acalma o ambiente, que é longânimo, exerce influência apaziguadora. Aí lá em Provérbios ainda, onde você está, 22, de 24 a 25, diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Percebe que no texto acima nós falamos que quem traz calma o falar amável é a árvore da vida, lá em Provérbios 15, 4. Vê que agora em Provérbios 22, 25 está dizendo que, do contrário, se eu caminhar com pessoas mal-humoradas e que se iram facilmente, eu vou acabar me contaminando, e essa armadilha, ela é mortal. Nossas explosões de ira têm capacidade de provocar ira em outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu preciso entender que só externar, botar para fora, está causando impacto na outra pessoa. Eu não estou só irritado e nervoso e por isso murmurando e reclamando e ofendendo o meu cônjuge ou desonrando um filho, provocando a ira a um filho. Eu estou desestabilizando esse ambiente, eu estou machucando essas pessoas. Quer ver uma coisa, minhas irmãs, que a gente é mulher e é muito comum a gente ouvir? TPM. É algo fisiológico, é algo hormonal que toda mulher passa, cada uma numa intensidade. Mas vamos ser sinceras? Quantas não usam a TPM para manifestações cruéis? Mas lembra o que a gente estudou nas semanas passadas? Sai da nossa boca o que está dentro do coração. Está enraizado o quê? O desequilíbrio hormonal, fisiológico, ele só já é uma circunstância a mais para trazer o que está dentro. Significa com isso, minhas irmãs, que TPM não peca.
A gente não está autorizado por uma questão fisiológica. Se você já se conhece, você sabe, olha, mas nem eu me aguento, é menino gritando. Sim, existe uma desestabilidade orgânica. Então você precisa aprender a desenvolver o domínio próprio. Eu preciso aprender a desenvolver o domínio próprio. Vamos conversar com a família, vamos falar sobre isso, vamos pedir um pouco de afastamento, de que te deixe sozinha, mas estar no período de TPM não é autorização para manifestações de ira. Pensa nisso. Enfim, tolo ou sábio, qual é a sua escolha? Ser uma pessoa sábia ou uma pessoa tola? Então, na prática, a ira, como a gente já falou, ela se manifesta na emoção. Ela vai aparecer, vai ser uma pessoa difícil de conviver, vai ser uma pessoa desagradável. Mas ela se manifesta na emoção, mas ela começa nos nossos pensamentos. Então, na prática, o que eu preciso fazer? Eu preciso, quando iniciar o processo de ira no meu pensamento, eu preciso trabalhar ele nesse momento. Ah, mas é muito rápido, é uma provocação. Minhas irmãs, quando a gente traz à luz a palavra de Deus, nós estamos tendo oportunidade do que eu fazia, não faço mais. E nós temos o Espírito Santo de Deus para nos assistir em nossa fraqueza. Acredite nisso. Mas eu preciso ter consciência e depois, então, a partir do momento que eu tenho consciência, fazer minhas escolhas, minhas opções. Então, vamos lá. A ira aparece de uma forma emocional, forte, mas ela começa no meu pensamento. Então, como que eu faço isso na prática? Na prática, inicie o processo de mudança do seu pensamento. Inicie o processo de mudar o seu pensamento. Começou a ficar estressada? Começou a ficar irritada? Confesse sua ira a Deus. Peça a Ele para te ajudar. Entenda que confessar a sua ira, ao confessar a sua ira, Deus é fiel para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Aonde que está isso? Está lá na Bíblia, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça socorro a Deus. Inicie o processo de mudar os seus pensamentos. Veio a frustração, veio a irritação, leve esses pensamentos a Deus, confesse esse pecado e creia que está sendo perdoado. Peça a Deus graça para você perseverar, resistir, permanecer no esforço de renovar sua mente. Você vai ficar encantada, minha irmã, encantada, ao observar que Ele está trabalhando sobrenaturalmente em seu coração para te fazer mais parecida com Cristo. Lembra que nós vimos no estudo passado que um dos propósitos de Deus é nos fazer levar o conhecimento de Cristo e nos fazer viver refletindo a sua imagem? Então as circunstâncias são oportunidades e estão revelando o que está dentro do meu coração, as raízes de amargura, de ressentimento. A partir do momento que eu tenho essa noção, eu sei que ela tem a origem no meu coração, no meu pensamento, então eu vou submeter meu pensamento ao tratamento de Deus, confessando o meu pecado e pedindo a Ele graça para Ele me transformar minhas motivações. Lá em Romanos 8, 28 e 29, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é nosso irmão mais velho, o primogênito, e ele nos fez filhos de Deus, por intermédio do sacrifício na cruz por nós. Então Deus está empenhado e agindo em toda circunstância para te fazer refletir a imagem do nosso irmão mais velho, do nosso Senhor Jesus, para nos fazer suportar, porque Ele veio aqui como homem e suportou, então é possível. Se uma pessoa provoca sua ira, tira o pior de você,
Que elementos que eu vou devolver para essa pessoa então, se não agarrar o pescoço e brigar com essa pessoa? 1 Coríntios 3:4 diz que o amor é paciente. Você pode demonstrar amor a essa pessoa sendo paciente. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Paciência. Eu preciso, minhas irmãs, as irmãs precisamos, humanos, precisamos desenvolver a paciência. E a paciência é uma prova de amor, é um ato de amor por uma pessoa. Há uma promessa impressionante, absolutamente impressionante da palavra de Deus, quando a gente estiver recebendo esses estímulos para botar para fora a nossa fúria. Está lá em 1 Coríntios 10:13, que diz assim, que não importa as circunstâncias, Deus nunca permitirá que eu ou você, a gente passe uma tentação que a gente não possa resistir. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando for tentado, Ele lhes providenciará um escape para que você possa suportar. Minha irmã, acredite, Deus providenciará uma forma, uma fuga. Olha, começou a provocação ou a circunstância que está deixando você irada, frustrada, nervosa, pensamento. Confessa esse pensamento e pede a Deus a graça de ter esse pensamento transformado. Se for especificamente uma pessoa, substitua a ira pela pessoa, o rancor, o ódio por paciência. Substitua essa ira por essa pessoa, por mais terrível que possa ser o que a pessoa está fazendo. E aqui eu abro um parênteses para dizer, minha irmã, se você está sofrendo uma injustiça, uma agressão de alguém, confia teus cuidados a Deus. Ele diz, a ninguém torneis mal por mal, minha é a vingança, assim diz o Senhor. Confia que você é alvo do cuidado e do amor de Deus, mas não vingue, seja paciente, ore por quem te persegue. E acredite, minha irmã, não há tentação que possa vir, não há circunstância, não há estímulo que Deus não nos dará, junto com a tentação, o escape. A gente está arriando e cedendo antes da hora. Eu não aguento, sem ter nem tentado, sem nem ter buscado a Deus e esperado Ele trazer o recurso. Existe recurso, existe a fonte inesgotável, o Espírito de Deus habita em nós. Em outras palavras, eu sou responsável por controlar meus pensamentos quando reagir às circunstâncias que estão provocando a minha possível manifestação de ira. Mas Deus me ajudará sobrenaturalmente. Isso já é um bom motivo, né? Bom, o desafio de hoje até no nosso próximo encontro, você fazer uma lista toda vez que você se perceber irritada, irada, escreva o que palavra pesada que veio, não suporto essa pessoa, vai listando essas coisas, minhas irmãs, em 7 dias, que é de hoje até o próximo estudo, e você vai se assustar com coisas terríveis que passam na nossa cabeça, mas tenta junto quando está escrevendo, controlar esse pensamento. Confessa esse pecado a Deus e controla esse pensamento. E substitua por paciência. Então, na prática, paciência. Uma outra prática, substitua por amabilidade. Minha mente, sua mente precisam de renovação ao invés de pensamentos egoístas, irados. Eu e você precisamos confessar nossa ira e aprender a pensar usando os termos de amor de Deus a Ele e ao nosso próximo. Não existe nada mais importante, minhas irmãs, para uma cristã em sua devoção a Deus do que demonstrar amor a Deus obedecendo a sua palavra. E amor ao próximo
sendo amável e compassivo com Ele. Tá bom? Então, na prática, sonde seus pensamentos, leve seus pensamentos, confesse seus pensamentos a Deus. Peça a Deus que transforme. Acredite que Ele te dá o escape junto com a tentação e substitua a fúria por paciência. Se é uma pessoa com a pessoa, se é uma circunstância, aguarde a manifestação do poder de Deus nessa circunstância. Tá bom? No nosso próximo encontro, nós precisamos falar. Aliás, eu vou encerrar hoje aqui, junto com a amabilidade, minhas irmãs, junto com sondar seus pensamentos e confessar o seu pecado. Pratique uma vida de gratidão. Exercite uma vida de gratidão. Eu e você não deixaremos de explodir em ira até que comecemos a mostrar amabilidade, compaixão e gratidão. Se eu der vazão à circunstância e eu não exercitar esses elementos, lembra no estudo passado? Enchei-vos do Espírito. Essas soluções em substituição à ira são elementos de uma mulher cristã buscando ser cheia do Espírito de Deus. Então eu vou substituir pela paciência, pela amabilidade, pela gratidão, pela compaixão. Isso é se encher do Espírito. Vou pedir que você leia os textos que vão ficar aqui na descrição para que complemente, para que o Espírito Santo complete em seu coração esse estudo. E desafio a você a listar de hoje até o próximo encontro os pensamentos irados que vieram à sua cabeça e que você também desenvolva mais gratidão. Os textos de gratidão você vai encontrar lá em Colossenses 3, de 15 a 19, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizeres, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Minhas irmãs, enchei-vos do Espírito, sonde seus pensamentos antes de agir, submeta, peça imediatamente perdão e a graça de Deus para ser transformado esse pensamento. Seja paciente, seja amável e seja grato. Seja grata. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.